Mais um golpe letal no dólar, vindo agora do bloco econômico que é o BRICS, né, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a intenção deles é criar uma moeda única entre eles, e aí o bloco vai ficando cada vez mais forte, mas agora o dólar finalmente vai a zero. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e muito mais coisas que envolvem isso para você poder interpretar da melhor forma possível, baseado no meu conhecimento, o que está acontecendo e por que nós temos tanta coisa assim, agora tantos ataques simultâneos em relação ao dólar. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e passando esse conhecimento para você no meu podcast. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renan Adorno. Então temos aí, muito assunto agora. Realmente a mídia tomou como narrativa, na verdade não como narrativa, mas como verdade, que agora realmente o dólar vai para zero, porque a gente não para de ter notícias que sugerem que a partir de agora nós estamos caminhando para um mundo multilateral, onde os Estados Unidos não são mais a força principal e que agora realmente o dólar vai a zero, porque cada vez mais você vê notícias de acordos entre países, você ouve muito falar sobre a China, sobre a Índia, sobre a Arábia Saudita, e todos eles estão tentando cada vez mais se livrar do dólar, né? E eu venho fazendo vários capítulos sobre esses assuntos para separar um pouco das coisas. Então, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre ideias, sobre narrativas, sobre convicções, porque qual seria a minha posição aqui? Talvez você ache que eu seja uma pessoa que só defende o dólar. Na verdade, o dólar é a única moeda, é ele que vai dar certo. Quem aposta contra o dólar vai se dar mal. Pode até ser que isso aconteça, né? Mas muito diferente de defender o dólar e falar para você dar all-in, né, no dólar, eu tenho mais a política de dizer o seguinte: é perigoso você dar all-in numa posição que aposta totalmente contra o dólar. Então talvez você nem precise ir all-in no dólar, apesar de que pessoalmente eu acho que isso, quem fizer isso não necessariamente vai se dar mal, mas acredito que seja bastante perigoso você tomar uma posição de não, agora acabou, os Estados Unidos já era, quem vai mandar no mundo é a Rússia, é a China, é a Índia, e o dólar vai a zero. Eu acredito pessoalmente que seja uma posição muito perigosa. Então, o que eu poderia dizer, se fosse, não aqui para dar nenhum tipo de financial advice, né, nenhum tipo de conselho financeiro oficial, seria de você manter sempre o seu radar aberto, para você entender um pouco todos os argumentos, para você poder tomar uma decisão que seja composta das coisas que você de fato acredita. E eu vou transmitir aqui alguns dados e também minhas convicções do que eu enxergo nesse processo. E obviamente que quanto mais a gente vai andando durante o período de 2023, mais a gente vai vendo movimentos, porque por enquanto ele vem sendo muito sem definição, né? Não vai nem para cima, não vai nem para baixo, a gente só tem aí notícias e narrativas. O grande perigo é você pegar uma notícia e quando você disseca essa notícia, além da manchete sensacionalista que mostra ali os presidentes todos de mãos dadas e agora acabou. Então isso pode ser um pouco perigoso. E eu recebi dezenas de mensagens, né, de pessoas próximas, inclusive, falando, tá vendo aí, o dólar tá em perigo, né? Todo mundo tá tentando usar outras moedas, mas não é bem assim. Então, primeiro a gente tem que avaliar sempre o contexto do que está acontecendo, mas a última notícia que você vê aí na mídia é de que o BRICS está criando uma moeda comum, né? Ou que pelo menos tem a intenção de fazê-lo. Mas antes de mais nada é importante pensar a seguinte coisa: será que a gente já esqueceu de um passado recente, que inclusive foi um capítulo meu, onde nós falamos sobre aquela moeda comum entre o Brasil e a Argentina? Não, peraí, entra na fila primeiro, porque primeiro o Brasil tem que fazer aquela moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Aí depois
depois ele vai começar a analisar, e a China é um parceiro importante. Então nós vamos começar a ter, deixa eu ver aqui, uma moeda que não vai ser mais o real, ou talvez vai ser o real misturado com o peso argentino, que a gente ainda não sabe qual que é o peso que vai ser usado, peso de medida no caso, né? Não o nome da moeda, mas qual que vai ser a proporção usada, se vai ser uma moeda composta, se ela vai substituir o real e o peso, para depois a gente ver o acordo bilateral entre Brasil e China para fazer as exportações, que vai ser intermediado pelo banco, esqueci agora o nome do banco é um banco de transações da parte da China, que vai fazer a intermediação entre esses acordos. Não vai ser uma coisa onde o yuan vai entrar na conta bancária de uma empresa brasileira, não é bem o que vai acontecer, mas exportadores vão poder ter a opção de poder usar ou não o yuan nas transações entre Brasil e China. Pode usar ou o dólar ou o yuan. E aí eu quero também falar sobre as implicações disso. E aí você vem com outra notícia, né, não somente de todos os outros acordos bilaterais que a China está fazendo com a Arábia Saudita, com outros países, com a Rússia, e todo mundo está usando o yuan e eles estão vindo com tudo. E aí você vem fechando tudo como, na verdade, gente, os BRICS estão fazendo esse movimento. Não estou dizendo que não estejam, certo? Não estou dizendo nada disso, mas é muito interessante você perceber, né, com a visão macro, de que esse tipo de notícia já aconteceu 30 anos atrás, já aconteceu 20 anos atrás, já aconteceu 10 anos atrás. E é sempre importante a gente fazer o follow-up disso. Não estou dizendo aqui que não vai acontecer algum processo de desdolarização do mundo. Não estou dizendo isso. Agora, é muito importante a gente definir a diferença entre inevitável e iminente. São coisas muito, muito diferentes e eu quero mostrar aqui alguns pontos do porquê. Então, se você hoje acredita que os países dos BRICS vão ter uma moeda composta de um cesto de várias moedas e que o processo de desdolarização vai acontecer, mas que não vai acontecer de forma imediata, mas aconteça de uma forma assim, bem mais gradativa do que as pessoas pensam, eu acredito que seja bastante razoável você pensar dessa forma, certo? Só que se você é aquela pessoa que olha lá e fala, meu Deus, agora o dólar acabou, vou sair do dólar, o yuan é que manda, o real é que manda, etc. Eu posso até te fazer uma pergunta aqui, alguns dados que você vai poder pensar sobre o assunto. Desde 2009, que foi justamente o ano do surgimento desse bloco econômico chamado BRICS, eu quero te passar só alguns dados aqui em relação ao valor dessas moedas, porque afinal de contas, eu posso te fazer a seguinte pergunta: se você acredita hoje que os BRICS de fato têm essa força para fazer uma moeda que vai fugir completamente do dólar, que a partir de agora todo mundo vai gravitacionar em relação a essa moeda, né? Ou pelo menos vai ter um peso muito maior agora, e você acredita piamente nisso, o que hoje te impede de você simplesmente usar essa premissa e já se adiantar ao movimento? Então, nesse caso, você aumentaria sua posição em reais brasileiros, você aumentaria sua posição em rúpias da Índia, você aumentaria também sua posição em yuan e também em rublos, e também no rand sul-africano, certo? São essas as 5 moedas dos BRICS, ou seja, você pode ter ali um pouco de cada um, fazer uma diversificação e ter um cesto, porque a partir desse cesto talvez seja feita a criação dessa talvez moeda única. Mas vamos lá, desde 2009, quando os BRICS surgiram, o valor de quase todas essas moedas caiu pelo menos 50% em relação ao dólar. Então, desde o surgimento dos BRICS, o rublo teve uma queda de 60% em relação ao valor do dólar, o real brasileiro perdeu 63%, a rúpia teve ali uma queda de mais de 40%, e o único que segurou mais ou menos bem foi o yuan, né? Ele se manteve ali mais ou menos estável. A gente sabe que a China tem um controle de capital muito mais violento do que os outros países, e a África do Sul, o rand, caiu praticamente 50%. Ou seja, se você tivesse uma estratégia baseada nos BRICS, você teria tido uma queda de no mínimo 50% em relação ao dólar. E é muito interessante você pensar sobre esse assunto, porque a criação dos BRICS foi justamente depois de 2008, quando houve todo o problema
problema da crise que criou o mercado Ripple depois, né? E criou todo o problema de dólares ao redor do mundo. Mas a narrativa da criação dos BRICS era justamente de que o Fed tinha perdido completamente o controle e que agora os Estados Unidos estão imprimindo moeda adoidado, o que vai fazer com que o valor do dólar seja praticamente zero. Só que aí você percebe que 15, 20 anos depois disso tendo acontecido, não é o que você vê. O dólar ficou mais forte em relação a todas as moedas do BRICS. Então, algum tipo de problema de narrativa você tem aí, certo? Então é muito importante você entender a dinâmica e parar para pensar um pouquinho se o que você está vendo é de fato o que está acontecendo ou se é uma narrativa da mídia. Por mais que você tenha reuniões, por mais que se façam acordos, por mais que sejam assinados contratos, o que interessa é o fluxo do dinheiro. Follow the money, é a liquidez que manda, que realmente diz o que uma pessoa está ou não decidindo. Então, é muito engraçado você perceber a seguinte coisa. Tudo bem, você pode criar esses acordos bilaterais, você pode ver transações que estejam sendo feitas por países, seja Brasil e China, seja o BRICS, seja a Rússia com a China vendendo petróleo e tal. Só que depois que você faz essas transações, você percebe que são países que estão fazendo esforços para evitar precisar de dólares, ok? O meu objetivo é desmamar da minha necessidade de usar dólares na economia. Mas, ao mesmo tempo, não somente você já tem uma quantidade de dívidas externas que são gigantescas, e elas estão todas denominadas em dólares, mas você também gosta, é muito conveniente que países gostem de financiamentos a juros baixos. E esses juros baixos são encontrados em 2 lugares. Principalmente Estados Unidos, mas também no próprio sistema euro-dólar com bancos internacionais, onde você tem a taxa LIBOR, onde você tem a taxa SOFR. Eu vou falar sobre isso em outros momentos, mas as taxas internacionais são as mais baixas possíveis e todas essas dívidas estão denominadas em dólares. Então, além disso, né, você precisa dar uma olhada que quando você obtém essas dívidas no mercado, e elas geralmente são de longo prazo, você já tem esse comprometimento denominado em dólares. Mas quando a sua economia local não vai lá muito bem, digamos assim, você tenha problemas no seu PIB ou no crescimento, etc., você volta a ficar ali na periferia do buraco negro, onde você tem uma necessidade cada vez maior de acesso a dólares para poder quitar as suas dívidas. Afinal de contas, a sua moeda local vem perdendo valor em relação ao dólar nos últimos anos e você precisa fazer esforços cada vez maiores para obtê-los. E não só isso, eles estão cada vez mais escassos, por mais que você não os use, o que é uma contradição. Porque mesmo assim, a própria Brand Johnson do Dollar Milkshake Theory fala isso. O fato de você abandonar o dólar não vai fazer com que ele vá para zero. Pelo contrário, esse processo vai acabar fortalecendo o dólar no longo prazo, o que parece de fato um contrassenso gigantesco. Então é muito importante você ver essa diferença de dinâmica que acontece entre aquela sequência de eventos que dão a certeza da teoria de que, uma vez o dólar abandonado, ele se torna irrelevante e ele tende a ir a zero. Não é assim que funciona. Isso, de fato, não deve acontecer tão cedo e mesmo que aconteça, não acaba não causando esse tipo de reação do preço do dólar, que não para de subir no longo prazo. Ele pode ter subidas e quedas, obviamente, né? O DXY vai subindo, ele tá relativamente baixo agora, mas você percebe que no macro ele vem subindo ao longo do tempo. Mas mais interessante ainda é você ver exemplos até de países na África, como o Quênia, que teve uma entrevista do presidente falando a seguinte coisa: olha, se livrem desses dólares que vocês têm porque ele vai a zero. Então ele está literalmente estimulando politicamente que a população abandone os dólares que vêm sendo usados na economia, porque ele está prestes a despencar, certo? Não vai ser mais tão interessante assim. Mas é muito conveniente e interessante você perceber que o Quênia tem uma necessidade gigantesca de dólares, porque ela está hiper endividada
em dólares. Ou seja, é muito interessante você ver a população vendendo seus dólares para o governo do Quênia, devolvendo, né? Estão fazendo um favor, afinal de contas, o governo sempre pensa no bem populacional e você entregar os seus dólares é literalmente você se salvar. Eu estou te ajudando, então eu vou comprar esses seus dólares para que o Banco Central do Quênia, que também tem uma grande necessidade de obtê-los porque eles não têm dólares suficiente na sua reserva para poder continuar se mantendo em pé nas suas dívidas e se manter vivo no jogo do euro-dólar. Interessante, né? Muito interessante. Então é uma batata quente que você deve se livrar, porque eu estou pensando no seu bem, mas ao mesmo tempo eu preciso muito dessa batata quente porque ela vai resolver o meu problema de dívidas. Percebe como não bate muito esse tipo de pensamento e de narrativa? Agora, mesmo que você acredite na teoria, né, de que os BRICS realmente vão ter uma moeda única e agora está ficando cada vez mais forte, as mudanças internas políticas dos países dos BRICS também são muito interessantes de se ver. Afinal de contas, a China, que é o maior player de todos, com a maior economia de todas, é recordista não somente em números falsos ou falsificados da sua própria economia, o que deixa os investidores de cabelo em pé para poder tomar suas decisões, e também sobre a própria segurança do capital, porque basta uma decisão do Politburo, do Xi Jinping, né, do Partido Comunista Chinês, para dizer que a partir de agora o fluxo de capital vai ser controlado assim ou assado, que o seu capital fica preso na China, ou que às vezes eles não aceitam mais a sua própria moeda, ou que você nunca sabe o que se passa na cabeça de um ditador. E isso, obviamente, seria algo a ser levado em consideração, principalmente num acordo onde a China é o maior membro, e aí você mistura também o Brasil, também a Índia, também a Rússia também, que está num momento bastante interessante, no meio de uma guerra, veja só, com a Ucrânia, com várias decisões também não sendo das mais democráticas de todas. Acredito que mudanças políticas internas sejam de uma probabilidade muito grande quando você tem um grupo de integrantes nesse tipo de dinâmica política. Então você pode se perguntar, o quão volátil é a economia do Brasil, né, que acabou de passar por uma transição presidencial e que foi radicalmente para a esquerda, ou a da China, ou a da Índia, com a maior população do mundo, ou na Rússia, que está em guerra nesse momento. Pronto, você juntou o pacote e aí você pode tomar a sua decisão sobre o quão provável seja que, mesmo que seja criada uma nova moeda, o quão estável ela vai ser. Mas você também precisa entender como funciona o dólar. Eu venho falando isso, falei no capítulo anterior, inclusive, que o dólar ele não é somente uma moeda, mas ele é uma linguagem universal. Ele é uma unidade de medida contábil universal, que cria bastante conveniência para todos os participantes. Afinal de contas, é uma linguagem comum onde um banco israelense consegue falar com um banco japonês usando a mesma língua, criando balanços internacionais no euro-dólar. Ou seja, ele é uma unidade de medida, ele é a tomada universal de todos os países. E quão provável o quão conveniente é você mudar essa linguagem universal porque de repente um bloco econômico chegou. Percebe? Existe muito mais mudança que tem que acontecer para ter muito mais coisas concretas, para que aí nós comecemos a ter um pensamento de o que seriam preços em outra moeda que não seja o dólar. Afinal de contas, todas as commodities estão denominadas em dólares. E você mudar assim é uma coisa bastante complicada. Sistemas de contabilidade, sistemas de pagamento, sistemas bancários, balanços, tudo no mundo teria que mudar para você ter uma mudança radical, para você de fato ter uma outra reserva global que não seja o dólar. E aí você percebe claramente que, da mesma forma, você poderia... Até o George Gammon fez um tweet que eu achei muito engraçado. Falou assim, olha, os países dos BRICS agora estão adotando uma nova língua
uma mistura aí de russo com chinês para que possa ser adotado para as outras pessoas e já deve entrar na escola imediatamente, né? Até brinquei ele respondendo que não, eu até tentei falar com as outras pessoas em Esperanto, que na verdade é a língua universal, e espero agora que todo mundo possa falar o Esperanto em breve, afinal de contas a gente precisa substituir o inglês como linguagem universal. Então tenta pensar mais ou menos nesse tipo de problema, todas as placas de aeroporto que você vai ter que trocar, porque a partir de agora eu já decidi que a língua universal é o Esperanto. O quão adotável vai ser? Será que as pessoas que hoje falam inglês não vão ter preguiça de querer aprender Esperanto de uma hora para outra? Percebe a diferença de uma coisa já estabelecida, que já foi escolhida pelo mercado para ser adotado, do que simplesmente uma decisão política, como se fosse um imperialismo yankee que está impondo a sua moeda somente pelo seu poder bélico. Então é muito mais complicado do que a gente imagina, e é importante que você tenha sempre essa visão a partir de agora. Toda vez que você for ver uma notícia como essa, tenta se perguntar não somente o que está por trás disso, é concreto mesmo, quais são as probabilidades dependendo do que for acontecer, e obviamente não ter uma memória curta para fazer o follow-up. Será que continuaremos a falar sobre essa moeda ou daqui a um mês, 2 meses, ou será que vai ficar no passado, como as próprias notícias que não apareceram mais sobre Brasil e Argentina fazendo o nosso peso real? Cadê essa moeda? Seria interessante ver. Ela vai fazer ele primeiro para depois entrar no BRICS? Vamos fazer o follow-up disso? Você percebe que é fácil falar, mas fazer é realmente muito, muito diferente.